E aí, pessoal, tudo bem? Então, infelizmente hoje a gente não teve como ter aula, eu estava sem energia, mas aí para substituir essa aula eu estou gravando um vídeo aqui com o conteúdo que eu ia passar hoje, tá? Então a gente não vai perder nada. Vamos lá. Espero que todo mundo tenha feito a tarefa e estejam com os materiais que eu pedi. Hoje a gente vai ter construção, a gente vai ter uma parte da aula aqui que vai ser para construção, então a gente vai precisar daqueles materiais, ok? Então vamos lá. Aqui. Primeira coisa, começar com uma pergunta. O que são máquinas simples? O que são máquinas simples? Alguém sabe o que são máquinas simples? Bom, máquina simples, acertou quem disse que qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer material, qualquer coisa que ajude ou facilite, auxilie o nosso trabalho do dia a dia. Então, qualquer coisa que a gente use para auxiliar o nosso serviço no dia a dia, qualquer coisa que torne mais simples, mais fácil o nosso serviço do dia a dia, é considerado máquina simples, tá? Então, a gente tem vários exemplos. A porta é uma máquina simples, a caneta é uma máquina simples, lápis é uma máquina simples, tem várias coisas. Celular é uma máquina simples, apesar de não ser tão simples, mas é uma máquina simples, está dentro do conceito de máquina simples, tá? Então, tudo que a gente usa no nosso dia a dia, que facilita o nosso serviço, facilita alguma ação, é máquina simples, ok? São máquinas simples. E outro conceito, e é esse daqui um pouco mais direto, um pouco mais a ver com o que a gente está vendo, é o conceito de alavancas. A gente viu bastante coisa de alavanca na última aula, e hoje a gente vai estudar o que são alavancas, quais são os tipos de alavanca, vamos ver um pouquinho mais sobre alavancas. Então, primeiro, o que são alavancas? O que são alavancas? Qual que é o conceito, a definição? Alavanca é um dos conceitos tecnológicos mais aplicados, porque ele é um dos mais simples. Alavanca nada mais é do que uma barra rígida sobre um apoio com forças sendo aplicadas. Duas forças. Geralmente não, sempre. A gente tem então uma barra fixa, um ponto de apoio e duas forças, a força potente ou força de potência e a força resistente. A força resistente é aquela carga que a gente quer movimentar. Se tem um objeto pesado e a gente quer erguer aquele objeto, quer mover para um outro lugar ou até mesmo empurrar, só que a gente não consegue e a gente vai usar uma alavanca, esse objeto pesado, essa carga vai ser a força resistente. A gente pega uma barra e apoia em algum lugar, apoia em um ponto de apoio, e a força que a gente aplica quando a gente vai puxar essa barra ou movimentar alguma coisa, a força que a gente está aplicando, a força que é aplicada nessa barra, é a força potente, é a força de potência, ok? Então a gente tem duas forças, força resistente e força potente, e o ponto de apoio. Quais são os tipos de alavanca? A gente tem a alavanca interresistente. Na alavanca interresistente, a força ela é aplicada em uma extremidade, o ponto de apoio está na outra extremidade e a carga está no meio. Ou seja, o objeto que a gente quer movimentar ou fazer qualquer coisa está no meio. A gente tem a alavanca interpotente, e aí nesse caso, ponto de apoio também está em uma extremidade, porém a força está no meio e a carga na outra extremidade, na outra ponta. E por último, o mais comum, que a gente mais enxerga e vê a definição de alavanca, é a interfixa, quando a gente tem um ponto de apoio no meio e uma força sendo aplicada de cada lado. Vou começar falando da interfixa porque ela é a mais clara, é a mais fácil para a gente enxergar. Exemplos de alavanca interfixa é a própria gangorra, que a gente viu na última aula. A gente tem um ponto de apoio bem no meio dela e um peso, uma força de cada lado, né? Se a gente encher de peso de um lado e a gente quer erguer aquele peso, aqui vai ser a força resistente e do outro lado, onde a gente vai aplicar a força potente ou força de potência, ok? Que mais? Mais exemplos de alavanca interfixa, onde a gente tem ponto de apoio no meio, forças aplicadas de cada lado. Tesoura é um exemplo de alavanca interfixa.
Ponto de apoio está no meio? As forças aplicadas estão nas duas extremidades, nas duas pontas? Sim. Ó, a gente tem o ponto de apoio aqui, bem no meio dela, central. E aí a gente aplica uma força de um lado para movimentar algum objeto aqui, alguma carga. Tá? Se a gente colocar um papel, um papelão, uma caixa, qualquer coisa que a gente queira cortar, isso aqui vai ser a força resistente. E aqui onde a gente aplica a força é a força potente. Agora vamos para as alavancas interresistente e interpotente. A gente confunde um pouquinho o conceito delas, né? Até a gente ver o exemplo. Ó, se liga. Alavanca interresistente, ou seja, ponto de apoio de um lado, força aplicada na outra ponta e a carga fica no meio. Qual que é um exemplo de alavanca interresistente? E aí? Aí o bicho pega, né? Só que não, ó. Esse objetinho aqui, ó, que é, não sei, amassador, não sei, eu não sei para que serve não. Eu nunca usei, eu tô usando hoje, tá? Tava lá na gaveta. Tô usando hoje para aula, mas na cozinha eu nunca utilizei. Mas eu imagino que seja para espremer alguma coisa, quebrar nozes, isso daqui eu nem sei, mas aqui eu acho, tenho quase certeza que é para esmagar alho. Eu acho que se eu alguma vez utilizei foi para esmagar alho aqui, mas não utilizo mais, né? Mas olha só, observe esse objeto. A gente tem ponto de apoio aqui, bem nesse pontinho aqui, olha, tá? Então aqui a gente tem um ponto de apoio, ó, onde a gente mexe esse movimento, aqui é o ponto de apoio. A força de potência, ou seja, onde a gente aplica a força na outra extremidade, ó, é bem aqui. Aqui que a gente aplica a força. E aonde que fica a carga? Quando a gente quer colocar um objeto para quebrar, para esmagar, para espremer? No meio, né? A gente coloca um objeto aqui e aplica a força. Então a gente tem ponto de apoio de um lado, força de potência do outro lado, a força que a gente aplica, e a carga, o objeto que a gente quer quebrar, esmagar ou qualquer coisa, aqui no meio. Então é um exemplo de alavanca interresistente. Ok? Aqui. Alavanca interpotente. E agora, ponto de apoio ainda é em uma das extremidades, porém agora invertido. A força é no meio e a carga é na outra extremidade. Exemplos. Eu tenho um exemplo aqui, só que ele é pequenininho. Eu queria ter o outro exemplo que eu vou mostrar para vocês, só que eu só tenho esse pequenininho. Eu tenho certeza que na casa de vocês tem esse outro exemplo, mas a mesma ideia disso aqui, né? Como eu não utilizo muito a cozinha, então acaba que tem alguns utensílios que eu nem tenho, mas na cozinha tem um exemplo de alavanca interpotente. Eu vou mostrar um pequenininho. E aí depois eu vou mostrar para vocês o médio, né, o normal, o que eu tenho certeza que vocês têm em casa. Esse pequenininho vocês também têm, que é a pinça. Ó, a gente tem ponto de apoio em uma extremidade. A força que a gente aplica é bem no meio. E aqui na ponta onde a gente pega a carga, tá? Aqui é a força resistente. A carga que a gente vai pegar pode ser uma tampinha, por exemplo. Ó. A tampinha ela é a carga. A gente aplica a força no meio e a gente segura, a gente consegue movimentar essa tampinha. Pode ser um pelo, tá? Então, isso daqui é uma alavanca interpotente. É um exemplo, tá? O que eu queria mostrar mesmo, se eu tivesse aqui, seria aquele pegador que tem de macarrão, salada, né? Tem gente que tem aqueles grandão para churrasqueira. Também é o mesmo exemplo. Então, ó, em uma das extremidades, a gente tem o ponto de apoio. No meio é onde a gente aplica a força para pegar, para segurar. E na outra ponta, a carga, o objeto que a gente quer pegar, quer movimentar, quer erguer, quer puxar. Ok? Só uma coisa, deixa eu voltar aqui rapidinho. A gente então falou de conceitos de máquina simples, conceito de alavanca, a gente deu a definição de máquina simples e de alavanca, falamos sobre tipos de alavanca, e isso tudo aqui é importante, então anotem, tá? Pausa o vídeo um pouquinho, volta lá atrás no conceito de máquina simples, no conceito de alavanca, anota aqui os tipos de alavanca: interresistente, interpotente, interfixa, o que é cada um,
Escreve o exemplo que eu dei para você já associar, para você lembrar, tá? Então, a pinça interpotente, esse esmagador, espremedor aqui, é a interresistente, tesoura, gangorra, interfixa, tá? Anotem porque é importante. Então, vamos seguir. Qualquer coisa, pausa o vídeo. Agora, tarefinha. Qual tipo de alavanca representa cada uma das imagens? Eu vou colocar 3 imagens e eu quero que vocês me digam qual tipo de alavanca é cada uma. Então, ó, e aí você vai escrever da seguinte maneira, no seu caderno, lá naquelas páginas que a gente separou para educação tecnológica, ou se você tiver o caderno mesmo para educação, coloca vara de pescar, alavanca tipo tal. Carrinho de mão, alavanca tipo tal. E o alicate, alavanca tipo tal. Escreve lá. E aí na próxima aula a gente faz a correção disso aí. Ok? Então a gente tem 3 figuras, 3 tipos de alavanca. Quero saber qual se encaixa aqui em cada uma. Ok? E agora sim, vamos colocar a mão na massa, né? Vamos para o nosso desafio. Tá? O que a gente vai fazer com aqueles objetos que eu pedi na última aula? Qual que vai ser a construção? Imagino que algumas pessoas, ou todo mundo já deve ter uma ideia, porque a gente falou bastante na última aula. Vai ser a construção de uma catapulta. Tá? Então a gente vai construir uma catapulta. Como, tio? Como que é para construir essa catapulta? Se vira. Tá? Cada um vai fazer o seu, cada um do seu jeito. Usa criatividade, pensa. Única coisa, tem que usar os materiais que eu pedi. Tá? Então pode ser palitinho de churrasco, pode ser palitinho de dente, pode ser lápis de cor, pode ser caneta, canetinha, pode ser palitinho de picolé, aqueles de sorvete. Todo mundo vai ter que usar, né? Elásticos. Você não pode colar, você não pode amarrar, tem que usar elásticos, tá bom? Então você vai passando elásticos ali no objeto, junto os palitinhos, até virar alguma coisa. E tenta formar com isso uma catapulta. Tá? Alguma coisa que você consiga arremessar um objeto, que você puxe e arremesse um objeto. Tio, eu pensei, quebrei a cabeça aqui, mas eu não consegui nada, eu não tive nenhuma ideia, não consigo. Tem como o senhor dar uma inspiração pra gente, alguma coisa pra dar um tiquezinho assim pra gente engrenar e fazer essa catapulta? Sim. Primeiro, eu quero que vocês tentem. Então, primeiro você vai quebrar a cabeça e tentar construir a sua catapulta, do jeito que você quiser. Não conseguiu, ou quer deixar ela melhor, ou então você já fez e quer ver outra ideia. Ok, na plataforma eu vou postar a atividade, lá na atividade vai ter o link de alguns vídeos para dar ideia para vocês. Precisa fazer exatamente igual? Precisa fazer exatamente diferente? Não. Mas, quem quiser copiar, pode copiar, não é o ideal, né? O ideal é que você crie, que você faça do seu jeito. Mas, pega lá, tira a sua ideia dos vídeos, pensa um pouquinho e faz a sua catapulta. Ok? Quando terminar, então, calma aí, só reforçando. Então a gente viu máquina simples, alavancas, tipos de alavanca. A gente tem uma atividadezinha de casa, aquelas 3 tipos de alavanca e a construção da catapulta. Okay? Então são essas 2 atividadezinhas que são para casa. Tudo que a gente falou antes, importante, então copiar, anotar, guardar o conceito de cada uma dessas coisas, fazer as 2 tarefas, construir a catapulta. Quando terminar a construção da catapulta, o que é para fazer? 3 opções. Você pode tirar foto e mandar para a tia Eliane, pedir para ele encaminhar para mim. Segundo, quem já tem o meu WhatsApp, já me manda direto no WhatsApp ou pelo Instagram, tá? Terceiro, postar lá no Instagram e me marcar, que daí eu pego a foto também e eu consigo também repostar a foto que você postou lá, ok? Então posta lá, me marca e eu vou repostar. Beleza? Preciso dessas fotos, preciso da construção, façam o quanto antes e até semana que vem. Até a próxima aula.